Olá, eu sou o André da FlyPro e nesse novo vídeo eu trago um assunto muito importante sobre o Mavic Mini. Você sabia que ele é fabricado com duas especificações técnicas diferentes, que têm alcances diferentes? É isso mesmo. Existe a versão MT1 SS5, que é compatível com FCC e tem um alcance de até 4 km, e a versão MT1 SD25, que é compatível com CE e tem um alcance de até 2 km. Nesse vídeo eu vou explicar o que é cada uma delas e qual que vai ser vendido oficialmente aqui no Brasil. Antes de mais nada, a gente precisa entender primeiro por que existem essas duas versões. Assim como a gente tem a Anatel aqui no Brasil, que homologa os equipamentos que emitem radiofrequência, cada país tem o seu próprio órgão, a sua própria Anatel, vamos dizer assim. Os principais deles são a FCC nos Estados Unidos e a CE na Europa. Por serem órgãos diferentes em países diferentes, cada um tem a sua própria regra, e a CE na Europa tem uma regra um pouco mais limitada em relação ao alcance permitido da radiofrequência. Então, para a DJI se adequar a esses dois grandes mercados consumidores, que é a Europa e os Estados Unidos, ela fez essas duas versões do Mavic Mini. A versão MT1 SS5, que é compatível com o FCC dos Estados Unidos, opera na frequência 5.8 GHz e tem um alcance liberado para até 4 km, e a versão MT1 SD25, que é compatível com o CE da Europa, opera nas frequências 2.4 e 5.8 GHz e tem um alcance reduzido para até 2 km. E essas versões elas são fisicamente diferentes, não é só questão de limitação de software ou de firmware. O hardware dentro dos drones é diferente. O controle também é diferente, cada um tem o seu próprio controle. Por fora, assim, fisicamente eles são iguais, mas por dentro o hardware da versão CE tem uma potência de transmissão menor, fazendo com que o alcance do drone seja reduzido. Feito isso, a DJI foi buscar a legislação de cada país ao redor do mundo onde ela tem revendas oficiais para saber se a legislação daquele país era compatível com FCC ou CE, para ver qual versão do Mini ela ia vender oficialmente naquele país. E pra gente aqui no Brasil, felizmente as regras da Anatel são compatíveis com o padrão FCC e por conta disso, a versão que foi homologada na Anatel e que vai ser vendida oficialmente nas revendas autorizadas aqui no Brasil é a versão MT1 SS5, que é a compatível com o FCC dos Estados Unidos e tem o maior alcance do sinal, podendo chegar até 4 km de distância. Inclusive a homologação oficial dele na Anatel já foi emitida. Vocês podem ver aí na tela uma cópia do certificado de homologação, A homologação da aeronave foi emitida no dia 30 de setembro e a do controle foi emitida agora, no dia 11 de novembro, bem recente. Isso significa que o Mavic Mini aqui no Brasil vai chegar até 4 km de distância? Não necessariamente. Como todos sabem, existem dezenas de fatores que influenciam na transmissão do sinal, e é muito difícil você conseguir reproduzir o alcance máximo informado pela DJI. A DJI informa que o Mavic Mini chega até 4 km, mas somente se ele estiver em local com zero interferência de outros sinais, algo que é praticamente impossível da gente reproduzir em qualquer canto aqui do planeta. E isso serve para qualquer drone, tá? Não é uma coisa só do Mavic Mini. Os alcances informados pelo fabricante você dificilmente vai conseguir chegar naquele máximo por conta das várias interferências que existem. E como eu faço para identificar se o meu Mavic Mini é da versão FCC ou da versão CE? É simples, é só ver na etiqueta da caixa qual é o modelo que está escrito ali. Se for o modelo MT1 SS5, é o FCC, e se for o MT1 SD25, é o CE. E uma outra forma de identificar é pelo número de série. Se o número de série do drone começar com as letras 1SZ, ele é o FCC. Se começar com 1WG, é o CE. Nos drones anteriores, como o Spark, Mavic Air, Phantom, etc., não haviam versões fisicamente diferentes entre o CE e o FCC. Só havia um modelo de cada drone e o que fazia ele funcionar em modo CE ou em modo FCC era uma limitação de software. Então, se o GPS do drone detectasse que ele estava sendo usado nos Estados Unidos, ele funcionava automaticamente em modo FCC. E se o GPS detectasse que ele estava em qualquer outro país do mundo, ele funcionava em CE. Isso, de certa forma, foi até uma falha da DJI, porque vários países eram compatíveis com as regras da FCC, incluindo o Brasil, mas a DJI, ao invés de mapear país por país, acho que ela quis facilitar as coisas e se limitou a colocar FCC apenas para os Estados Unidos e CE para todo o resto do mundo. Aí muita gente começou a usar a técnica do fake GPS para burlar essa limitação. A pessoa usava um aplicativo para enganar o drone e fingir que o drone estava nos Estados Unidos, para que ele funcionasse no modo FCC e ir mais longe. Só que lá na Europa isso provavelmente deve ter começado a trazer problemas, afinal lá era proibido. Então, provavelmente para impedir as pessoas de burlarem esse sistema, a DJI resolveu fabricar o Mavic Mini com essas duas versões fisicamente diferentes. Assim, o cara que está na Europa só vai conseguir comprar a versão CE e ele não vai conseguir burlar mais o aplicativo para que a versão CE vá mais longe, porque afinal o CE vai ter uma limitação de hardware, Ele vai ter um hardware mais fraco dentro dele. Isso deve ser uma tendência daqui para frente para todos os novos modelos de drones, a DJI fazer sempre duas versões, uma compatível com os mercados FCC e outra compatível com os mercados de CE.
Beleza, já entendemos as restrições do CE, já entendemos que aqui no Brasil a gente vai ter a versão FCC, que vai mais longe, mas o que acontece se eu comprar meu drone aqui no Brasil, que é a versão FCC, e levar ele lá para a Europa? E o contrário, se eu comprar meu drone lá na Europa, que é a versão CE, e trouxer ele aqui para o Brasil? Alguns canais no YouTube lá da Europa compraram o Mavic Mini versão FCC e levaram para lá para fazer exatamente esse teste. E o resultado é o seguinte: se você levar um Mavic Mini FCC para a Europa, ele vai funcionar normalmente na Europa. Inclusive não vai ter nem limitação de alcance. O aplicativo ele vai dar uma mensagem de alerta ali, informando que você deve obedecer às regras locais, mas ele não vai te impedir de voar e nem vai limitar o seu alcance. E se for o contrário, se você comprar um Mavic Mini CE na Europa e trouxer aqui para o Brasil ou para os Estados Unidos ou qualquer outro lugar que seja FCC, o drone também vai voar normalmente, mas obviamente ele não vai conseguir ir tão longe, porque afinal ele vai ter uma limitação de hardware, fazendo com que o alcance dele não vá tão longe. Outra coisa que é importante saber é que além de existirem as versões MT1-SS5 e MT1-SD25, que determina se o drone é CE ou FCC, existem também as subversões, né? O que é uma subversão? Subversão é a versão que indica o país para onde aquele drone precisa ser comercializado, para onde ele foi fabricado. E existem diversas subversões. Existe a NA, que é de North America, que é vendida nos Estados Unidos e no Canadá. Existe a LA, de Latin America, que é vendida na Argentina, no Paraguai e no Chile, né? Existe a versão EU, de Europa, a versão AU, que é da Austrália, a versão CN, que é da China, né? Entre várias outras. E a gente aqui no Brasil, nós também temos uma versão própria e específica para o mercado brasileiro, que é a versão BR. E qual é a diferença entre essas versões NA, LA, CN, BR, EU? Um é melhor do que o outro? Cada versão tem algumas particularidades que dizem respeito ao país para qual ela foi fabricada. Por exemplo, a versão BR, que seria a versão brasileira, ela já vem com o selo da Anatel de fábrica e vem com carregador compatível com a tomada brasileira. E além disso, ela é a única versão que tem garantia no Brasil. A garantia da DJI, infelizmente, não é mundial, assim como a maioria dos equipamentos eletrônicos. Acho que o único fabricante que eu conheço que oferece garantia mundial é a Apple. Todos os demais fabricantes de equipamentos eletrônicos oferecem garantia apenas local. Por exemplo, se você comprar um Xbox nos Estados Unidos e precisar acionar a garantia da Microsoft no Brasil, ela vai ser negada. Se você comprar um notebook da HP na Europa e tentar acionar a garantia no Brasil, também vai ser negado. E com a DJI não é diferente, a garantia dela é só local. Então, se você comprar um drone da DJI nos Estados Unidos, ou no Paraguai ou na Europa, ele não vai ter garantia no Brasil. A garantia é válida apenas no país para qual aquela subversão foi fabricada. Então, se você comprar a versão do Paraguai, a garantia é no Paraguai. Comprar a versão dos Estados Unidos, a garantia é nos Estados Unidos. E se comprar a versão do Brasil, a garantia é no Brasil. E eu vejo muita gente reclamando sobre isso na internet, falando que isso acontece no Brasil, que as empresas exploram os brasileiros e tudo mais. Mas não é nada disso, tá? Isso é uma prática comercial que acontece no mundo inteiro, não tem nada a ver só com o Brasil. Se você comprar um drone da DJI nos Estados Unidos, por exemplo, e tentar mandar ele para garantia na Europa, também vai ser recusado. E vice-versa. Esse lance de garantia no país para qual o lote daquele produto se destina é normal, isso acontece no mundo inteiro. Lembrando que a DJI tem um serviço de suporte técnico e garantia 0800 aqui no Brasil. Eles têm um centro de reparos em garantia que fica aqui no Brasil, lá no interior de São Paulo, né? Os drones da DJI têm garantia de 1 ano, incluindo o Mavic Mini, e desde que você tenha comprado um drone versão BR numa revenda autorizada, com nota fiscal, tudo certinho, você vai poder usufruir da garantia aqui no Brasil se um dia você precisar. Aí a pergunta que você pode fazer agora é: como que eu identifico qual é a versão do meu drone? Simples, é só olhar na caixa, na etiqueta do código de barras, qual é a versão que está escrita ali. Nessa foto a gente tem dois Mavic 2, um da versão NA, que é o North America, Estados Unidos, né? E um da versão BR, que é a versão brasileira. Aqui no Brasil vai ser muito comum vocês encontrarem, além da versão brasileira, as versões NA e as versões LA, que são de lojas e vendedores que trazem direto de Miami a versão NA e direto do Paraguai a versão LA. Então assim, tem que tomar cuidado com essas versões, porque geralmente elas são um pouco mais baratas, você vai pagar de 10 a 20% mais barato do que a versão BR, né? Só que elas não vão vir homologadas na Anatel e elas não vão ter garantia no Brasil. Pode até ser que o lojista te ofereça a garantia, mas é uma garantia dele, da loja, não é uma garantia do 0800 do próprio fabricante. Então se um dia você tiver qualquer problema, é muito provável que o lojista empurre o problema para você, fale que o teu drone caiu ou colidiu ou teve algum problema por mau uso, que afinal o prejuízo vai sair do bolso dele, já que ele não vai ter suporte do fabricante. Fique atento, porque às vezes economizar esses 10, 20% na compra de um drone, isso que é mais barato agora pode sair bem mais caro lá na frente. Bom, é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha trazido informações importantes e úteis para você. Lembrando que a Flypro já está fazendo a pré-venda do Mavic Mini lá no nosso site. Dá uma olhadinha
olhadinha em www.flypro.com.br para conhecer todas as condições. E se você tiver qualquer dúvida sobre o conteúdo desse vídeo, deixa o comentário aí embaixo que vai ser um prazer responder. E se você gostou também do conteúdo, não esquece de deixar o seu like que ajuda muito a gente, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.